como a gente vai ver, experiência no turismo é isso, né? Tirar foto para poder depois relembrar e contar histórias e inspirar os passageiros de vocês. Meu nome é Arthur Andrade, eu sou editor-chefe da Panrotas, estou há mais de 30 anos no turismo, eu sei que parece barbinha branca, e contando, né, porque o turismo é uma coisa muito dinâmica que vai pegando a gente continua a contar histórias. Essa é a minha paixão, contar histórias para vocês inspirarem seus passageiros. Eu queria começar com essa frase. A gente vai apresentar 10 tendências baseadas na minha vivência aí dos últimos 2 meses, viu? Eu peguei essas tendências nos últimos 2 meses para vocês verem o dinamismo que está o nosso setor. E tem essa frase, não desperdice uma boa crise, que a gente ainda está no finalzinho da crise, e é uma frase que pode ser usada para o bem. Não desperdice uma boa crise para fazer mudanças necessárias, todo mundo mudou a sua vida em alguma coisa, mudou seu pensamento, mas ainda tem gente esticando a crise, né? Eu tive num hotel em San Diego há pouco tempo e é a pandemia, então a gente não tem room service, é a pandemia, a gente ainda não tem... E já dá para ter, são outros problemas que o fornecedor de repente está jogando na pandemia. E nesses 2 meses eu vi uma outra frase, que é muito boa também, que é do presidente da Gol, o Celso Ferrer, que acabou de assumir. Entrevistei ele há pouco tempo e ele comentando da retomada, e ele falou que a gente está vivendo um momento de euforia, e a euforia é um veneno, ele falou, e eu concordo muito, porque a gente está nessa normalidade, graças a Deus todo mundo aqui bem, sem máscara, um evento desse tamanho, ano passado foi um evento ainda com protocolos, mas assim, como a gente vai ver em alguns slides, muita coisa mudou, a gente não é o mesmo, e essa euforia pode ser um veneno aí nessa retomada. A primeira tendência que eu queria trazer para vocês é exatamente essa, é um novo mundo que a gente está vivendo. Né? O seu antigo cliente que continua, de repente, ou ele está usando o crédito lá de trás, ou ele está fazendo compras novas, ele não é mais o mesmo. Né? Então você não pode deduzir que ele é aquele mesmo, porque vocês não são, eu não sou. Eu não quero a mesma coisa do que eu queria antes. Então, não deduza que você conhece aquele seu cliente que é antigo. Eu tive num evento em San Diego e o presidente dessa empresa, Future Sight Labs, ele mostrou uma pesquisa, 93% das pessoas refletiram sobre seus valores nos últimos 2 anos. Se você refletiu sobre seus valores, você mudou. Todos nós refletimos sobre os nossos valores nesses últimos 2 anos e estamos diferentes. Então, o seu cliente está diferente, não assuma que ele é o mesmo, que ele gosta da mesma coisa, que ele viaja igual. Eu viajo diferente. Na pandemia, eu que estava em São Paulo, fui para o Rio de Janeiro. Hoje eu sei que eu posso trabalhar de qualquer lugar, voltei para São Paulo, claro, mas ainda tenho uma base no Rio. Eu já fechei revista de Las Vegas, eu estava em Las Vegas fechando a edição do Panrotas. Hoje a gente pode ter essa flexibilidade, porque o mundo mudou. Né? Mais uma entrevista que eu fiz, está essa semana no Portal Panrotas com uma diretora da United, a Sandra, e ela falou exatamente isso. Eu não tenho mais vergonha de misturar as diversas personas da minha vida, o trabalho, e buscar o filho na escola, e balancear isso e usufruir dos pequenos prazeres que antes o trabalho não deixava. Né? Então, e ainda com relação a essa pesquisa, tem um outro dado que 88% das pessoas têm uma nova definição do que é sucesso. Por isso que as pessoas estão deixando tanto seus empregos, ou não voltando para o turismo, porque esse é um dos grandes debates, é como atrair esse pessoal que saiu, né? Como atrair quem está agora, não está mais no hotel, ou não está na sua agência, como atrair essas pessoas de novo se elas têm uma nova definição do que é sucesso. Eu não sei se eu vou adiantar o que eu vou falar, uma das coisas que esse cara falou na apresentação foi muito boa, que você tem que ter paixão pelo que faz. Acho que todo mundo aqui tem paixão, como eu falei no começo. Eu tenho paixão por contar histórias e contar história para vocês, contar histórias para os nossos leitores. E se você não tiver essa paixão, esse amor pelo que faz, você não vai, com certeza você não vai ter sucesso. Essas pessoas refletiram sobre isso. E um dado interessante todo mundo ama o que faz. Todo mundo ama o que faz aqui? Levanta a mão quem ama o que faz. Eu não trabalho. Aí, tá ótimo. Mas com certeza, se eu perguntar, você gosta de remarcar? Você gosta de... Não, a média, olha só que interessante, é 20%. 20% do que você faz tem que te trazer aquele prazer, aquele sorriso que vai falar, puxa, valeu a pena. É em 20% que você vai ver essa diferença. Não é no operacional, não é naquela coisa chata, o trabalho chato faz parte.
Então, ouça, pergunta, converse, tire dúvidas e personalize a oferta. O cliente ele é múltiplo e diverso e não uma persona apenas, como todos nós, né? E aí eu comparo o meu trabalho de editor, que é selecionar as respostas dos entrevistados para vocês, selecionar as notícias. Eu não conto na matéria tudo que o Celso da Gol me falou. Eu seleciono e conto uma história. Então, tem que ter começo, meio e fim, e a mensagem que eu gostaria que vocês têm que fazer mesmo isso com o passageiro. Ele está com muitas dúvidas, ele está com muitos medos, seja corporativo, seja lazer, seja múltipla, seja um editor para eles. Ó, eu ouvi tudo que você falou, baseado nisso, eu estou te oferecendo esse roteiro, que eu acho que tem a ver com você, mas você precisa ouvi-lo muito e tirar da cabeça que você não conhece mais ele como antes, porque pode ser uma mulher que está trabalhando a trabalho, mas ela quer levar a família e o marido vai estudar. Tem muitas combinações hoje, não é só mais aquela coisa, e com certeza tem um slide que fala isso, não é mais só lazer e corporativo. Tem que acabar com esse binômio aí, que antigamente era muito importante no turismo. A segunda tendência é agregar valor. Não dá mais para ser só transação, né? Você tem que ir além disso. Agregar valor, por exemplo, vou fazer um cruzeiro, você tem que se preocupar se tem uma extensão de terra, por exemplo. Eu fiz um cruzeiro lindo da MSC, fiz um da Disney. E a parte de terra, e o que pode complementar isso? Ou saber um show que eu gosto, que vai estar lá oferecendo. Ou se uma pessoa só compra aéreo com você, ou só compra hotel, oferecer produtos complementares. E aquela coisa que todo mundo sabe, que com certeza o Luiz e a Débora estão falando aqui do lado, que é encantar, que é ir além do que o seu passageiro está esperando. Então, valor agregado, ainda mais com o custo que estão hoje, as coisas, se você não agregar valor, não trouxer um benefício ali que encante o seu passageiro, vai ser muito difícil, né? Exatamente. Aquele sorriso, né? Eu fiz essa matéria da Sandra, que eu falei da United, que está no portal Panrosa, eu contei um perfil dela e está bem rica assim, de detalhes de como ela lida com a jornada da viagem. Ela me mandou um áudio e falou assim, eu sorri o tempo todo lendo a sua entrevista, então é isso que a gente quer, que quem está do outro lado sorria e veja todo o nosso esforço e a nossa dedicação. A gente fez uma pesquisa, o Travel Lab é uma parceria da Panrotas com a MAPI, consultoria. A gente fez uma pesquisa que a gente mostrou no Fórum Panrotas e a gente vai debater essa pesquisa aqui, acho que na sala do lado, às 18, com a Magda e com a Rita Vasconcelos da ABAV. E só um spoiler da pesquisa, 50% das pessoas entrevistadas, a gente entrevistou consumidores para saber o que eles acham dos agentes de viagem. Obrigado, viu? 50% utilizam o serviço, acham que utilizar os serviços de uma agência de viagens é imprescindível. Aí você pode falar, mas não é 100, não é 90, e está tudo bem ser 50, é muito bom ser 50. A multicanalidade é real e assim, o diferencial é vocês que vão fazer para se destacar. Está todo mundo querendo passageiro, né? Com certeza o fornecedor gostaria de vender 100% passageiro. Impossível. Tem perfil de todo tipo de consumidor. Então, 50% valoriza. E o que eles valorizam nos agentes de viagem? Ele é um facilitador, a informação técnica, que isso é muito importante. Vender cruzeiro é uma coisa complicada, assim. Comodidade, segurança e atendimento personalizado. É isso que o passageiro que a gente entrevistou busca em vocês, profissionais de turismo. Então, esse valor agregado, vocês, mais do que ninguém, têm como oferecer. Uma companhia aérea direta não tem como oferecer, um hotel diretamente. Pode ser que lá a experiência do hotel ele possa oferecer esse valor agregado. E, com certeza, um robozinho da OTA não vai. Personalização e flexibilidade. Acho que flexibilidade é a palavra que todo mundo está querendo, né? Tanto vocês com os fornecedores, que o cliente não quer mais aquelas multas todas, ele quer poder arrumar a viagem dele, até porque também existe disrupção. Então, personalizar, como a gente já falou antes, e usar a flexibilidade, vocês têm que forçar os fornecedores a dar essa flexibilidade para vocês, porque é isso que o passageiro quer, é isso que eu quero. Eu quero chegar lá naquele hotel, eu quero chegar no navio, e eu não quero ter aquela coisa presa, e se eu precisar mudar o meu plano de viagem durante a viagem, nada como agente de viagem. Depois eu vou contar a história da disrupção que eu tive lá em San Diego, e como que o papel de um agente de viagem foi importante para uma das pessoas que estava com a gente.
Oi? Não. E aí personalizar entra em atacar os nichos, né? E são muitos nichos. Claro, tem um que eu botei em sua homenagem aqui, né? Os nichos mais óbvios que estão luxo, viagens gastronômicas, esportes, viagens de cunho social, né? Todo mundo, pelo menos os novos viajantes querem deixar uma pegada positiva no destino. O LGBTQIA+, que muitas operadoras já têm um departamento organizado, já tem viagens... Diga. Também, você saber que o fornecedor está deixando uma contribuição para a comunidade local, não é só tirar, está tendo um impacto positivo. Multigerações, um segmento muito pouco explorado, muito pouco olhado, que são os PCDs. Mais uma vez, PCDs, pessoas com necessidades especiais, né? Tem até uma outra sigla que... PCNE, se eu não me engano, né? E eu conversando com essa moça, a Sandra, da United, o filho dela é autista. E ela fala da dificuldade que é viajar com uma criança autista. E ela, mais uma vez citando a Disney, ela falou que quando ela chegou na Disney, ela não precisou falar nada, que estava tudo preparado para receber uma criança autista. Mas no voo onde ela trabalha não é assim, então ela está em comitês para mudar isso. Ou seja, esses PCDs estão em casa com medo de viajar. Ou a mãe de levar o filho. Encontrei no cruzeiro da MSC um casal e ele ficou cego já era adulto, e eles abriram, a agência deles se especializou em realmente atender cegos. Inês me contou várias agências da UNAV que estão especialistas em alergias, em condições especiais, ou seja, o nicho dá para abrir muito a cabeça. Cannabis e religião, que são dois temas polêmicos. Eu só vou vender para a religião que eu acredito, ou eu não vou vender viagem de cannabis porque a maconha, o uso da maconha é proibido aqui no Brasil. Mas na Califórnia não é, mas em vários lugares não é, e tem uma grana inacreditável circulando. É a decisão de vocês. Eu quero vender e ganhar dinheiro com isso, ou não quero vender e ganhar dinheiro, estou satisfeito com o que eu estou vendendo. Os nichos são infinitos e, claro que família, viagem em família, com todo mundo que eu perguntei, todo mundo que eu entrevistei nos últimos, continua sendo a base. E, mais uma vez, abrir a cabeça que família não é só o homem, a mulher e o casal de filhos. Tanto por causa das multigerações, são os avós viajando com os filhos, os diferentes tipos de família. Então, abrir a cabeça para ganhar mais dinheiro. E aí, no final, na última tendência, também se toca muito nessa coisa que, se não é pela sociedade, é pelo dinheiro, porque isso traz negócio. Flexibilidade. Flexibilidade também com os funcionários, né? Então, os funcionários também querem, e inclusive semana que vem eu vou fazer uma palestra sobre o futuro do trabalho, e é isso, o funcionário também quer flexibilidade no trabalho, e isso impacta as viagens que eles compram com vocês, porque se mudou a minha forma de trabalhar, muda a minha forma de viajar. Eu entrevistei os presidentes da Latam, da Azul e da Gol. Todos falaram, não é mais a sexta-feira o pico de voos em Congonha, é a quinta. Porque agora, na sexta, ele já está em casa, ele pode fazer uma viagem, uma escapada. Não é mais a segunda-feira de manhã o pico de voo, é a segunda ao longo do dia e na terça também tem o pico. Ou seja, as pessoas estão flexíveis, estão viajando de forma diferente, e isso impacta o negócio de vocês. Quarto, claro, tecnologia. Tecnologia não para substituir o atendimento humano, como eu falei na questão dos robôs. Eu tenho visto muita palestra da tecnologia que ajuda a personalizar. Você clica tanto em tantas coisas e... Outro dia eu comprei um tênis. Isso é outra tendência. Compre um tênis chamativo para fazer palestra, porque todo mundo vai falar do seu tênis. Você é aquele do tênis. Isso eu aprendi lá em San Diego. O cara estava com tênis de laranja. Eu falei, o máximo que eu consegui foi esse. Então, comprei esse tênis. Obrigado, hein? Agora não para de aparecer anúncio de tênis no Instagram. Parece que eu vou comprar todos os tênis do planeta, porque a tecnologia ajuda a empresa a te conhecer e já tem vários softwares, vários aplicativos, várias funcionalidades que você consegue ter para conhecer melhor o seu cliente e ajudar nessa jornada. Você não tem como atender ele 24 horas, mas ele quer.
Então, o robozinho vai te ajudar a fazer isso. O robozinho vai falar para ele, se alugou um carro elétrico, está na hora de carregar. O robozinho vai falar, está na hora de fazer o seu check-in. Não precisa ser você, mas tudo com a cara da agência. Tem tecnologia para ajudar a personalizar e não para substituir o atendimento. Ela substitui o atendimento em alguns momentos, mas ela também ajuda a personalizar. A oferecer serviço, você está aqui em Pernambuco, já conheceu o restaurante tal, o tio Pepe, que eu comi ontem, maravilhoso, de carne de sol. Você já alugou um passeio de catamarã? Já fez um passeio de catamarã? A ser mais eficiente, claro, né? Se você automatiza os processos, você tem mais tempo para atender seu cliente. E a personalizar. Alertas, tudo que pode... Lá em San Diego tinha uma empresa que fazia o tracking dos contratos que você assinou, você como cliente corporativo, você assinou um contrato com a Gol, com a Latam ou com a Azul. Ela faz um tracking se o desconto que eles te deram se está sendo honrado ali. Pode ser um erro de sistema, às vezes. E ele pega tudo que não está sendo honrado. Então, ou seja, tem infinitas possibilidades. Falei outro dia com o Rodrigo, da CVC, e ele falou que as agências que compram na CVC, eles estão com um plano piloto, e ele lê o perfil de todas as compras e devolve oferecendo produtos que tenham a ver com aquele aéreo, ou seja, aumentou em 15% a venda dessas agências com a CVC depois desse serviço de voltar com um dado analisado. E aqui deve ter observar, estudar, pegar emprestado com as grandes empresas, são a Meta, o Google, a Apple, são as empresas que vão inspirar, mas também as temidas e odiadas OTAs, seja para o bem ou para o mal, vocês têm que saber o que as OTAs estão fazendo. É uma conversa que eu tive com o Nave uma vez. Por que você fala tanto de OTA? A gente fala da indústria, vocês têm que saber. Essa semana, a Decolar anunciou que vai ter loja. Se você não quer saber que está andando no shopping, nossa, uma loja da Decolar, tudo bem, mas eu aconselho vocês a saberem antes. Vocês têm que saber o que o algoritmo da Decolar, da Urb, da 123 milhas está fazendo. E vocês têm que saber também o que está dando errado. Se vocês não acompanharam todos os problemas que a Urb, 123 milhas e outras deram há pouco tempo, vocês estão fechando o olho para uma coisa que é um argumento de vendas para vocês, né? Eu já teria mandado para os meus clientes. Olha aí, comprou, agora... Então, você tem que estar aberto para tudo. O ranking de melhores destinos da Decolar vai te ajudar. Os clientes estão querendo ir para Gramado. Será que eu tenho Gramado aqui? O que eu tenho de Gramado? Ou os clientes querem ir para Buenos Aires, você achando que ele queria ir para Miami. Então, fique antenado com tudo, até com seus concorrentes. Essa é a dica. Storytelling, claro. Vocês, mais que ninguém, têm que contar essa história, como eu falei lá na frente, editar essa história para o cliente de vocês e encantá-los para que eles possam ter a história deles para contar. Né? A gente estava lá no navio, falando, explora esse navio aí, sabe? Vocês têm que contar a história. Teve uma palestra do Rodrigo Ruas depois, ele falou, vocês são influenciadores, vocês são contadores de história, grava tudo que vocês puderem, então andem nessa feira, vejam os produtos, você vê um stand vazio, vai lá, o que está acontecendo aqui nesse stand, que está vazio, você vai descobrir de repente um produto maravilhoso, como teve aqui agora de Maragogi, aquela coisa lúdica. Então, storytelling não preciso dizer que é tendência, aí eu vou usar aqui o exemplo, vem das suas experiências, estudar os destinos e produtos e linkar com o cliente, preparar a base para que ele crie as suas histórias. Vou usar o exemplo da Disney, que o presidente Bob Chapek, esse ano, ele listou as 3 prioridades, as 3 bases da Disney, os 3 pilares, que é a excelência em contar a história, que a Disney conta como ninguém, inovação, porque são novas formas e plataformas para contar a história. Se a Disney continuar contando história da mesma forma, ela não teria feito a Disney Plus, ela não teria nos jogos, nos apps, em todas as plataformas. Tem que estar aberta para as novas plataformas para você ocupar um lugar que outro não pode ocupar. E foco no cliente, e aqui, o interno e o externo, mas não é mais, até uma palestra do Fórum Parrós, foco no cliente, ok, todo mundo tem que ter, mas é foco na pessoa, como a gente falou lá no começo. As pessoas são diferentes. É claro que o foco é no cliente, mas mais que no cliente, é na pessoa. Porque as pessoas são diferentes e estão esperando. A própria Disney mudou. Antes, o funcionário não podia ter tatuagem, amostra. Quem tinha, como o Luiz tem várias, tinha que usar manga comprida. Não podia ter piercing, não podia ter cabelo colorido. Quem não lembra da Baby do Brasil sendo barrada na Disney. Hoje isso mudou, porque eu quero chegar lá e me identificar com aquele funcionário que está me atendendo. Eu quero ver que é uma empresa tão diversa quanto eu. Isso mudou na pandemia, tá? A Disney, na volta, ela começou a
aceitar a diversidade dos próprios funcionários. Claro que tem um padrão, isso a Disney é como poucos, mas agora com mais flexibilidade. Propósitos e multipropósitos, já falei um pouquinho aqui, que vocês têm que ajudar o viajante a responder viajar para quê, e agora são várias viagens em uma só, não é só mais corporativo e lazer. E no corporativo se fala muito da jornada end-to-end, vocês têm que se preocupar com a jornada end-to-end, do começo até o final. Não interessa se o raio-x não é problema da Gol, da Azul ou da Latam, mas se eu tiver problema lá, eu vou linkar a companhia aérea. Então, ela tem que estar preocupada com aquela experiência de aeroporto. Vocês têm que estar preocupados com a experiência inteira. Não ser corresponsáveis, como hoje é, né, uma das lutas da BAB, essa questão da responsabilidade solidária, que espera-se que realmente isso mude na Lei Geral do Turismo, que cada um seja responsável pela sua... Mas, por incrível que pareça, nos Estados Unidos tem uma proposta de retrocesso, com tanto atraso, vocês estão acompanhando o caos aéreo, com tanto atraso, o governo quer que as agências de viagens sejam responsáveis pelos atrasos aéreos nos Estados Unidos. Tem uma proposta super polêmica. Claro que a BAB de lá já entrou, já explicou, mas está no Congresso lá para ser votado, ou seja, de ser corresponsável como é aqui. Ou seja, é um assunto que sempre volta. Parece a história da diária hoteleira de 24 horas. E aqui a constatação, porque por ser uma coisa nova, você viajar com multipropósitos, você ser vários na mesma viagem, nenhuma empresa está preparada ainda. Então, a gente está aprendendo, está todo mundo aprendendo. Que eu, Arthur, posso estar viajando num cruzeiro, que teoricamente é lazer, mas eu também estou trabalhando, então eu preciso de uma internet boa, e na saída eu vou esticar, e acho que o blejo vai acabar sendo uma palavra em desuso, porque o blejo era ficar mais 2 dias, mas eu posso ficar 3 meses trabalhando num lugar, e a empresa aceitar. Eu tive agora na Meta, que é a empresa que agrega o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, e eles aceitam que o funcionário trabalhe fora recebendo salário se ele tiver cidadania daquele país. Tem um período. Tem empresas que não precisam ter cidadania. Você pode aplicar, se for uma multinacional, para trabalhar fora, em home office e continuar ganhando. E empresa de tecnologia, então, está aceitando que você trabalhe de qualquer lugar, né? Que é onde mais está faltando profissional. Então, você tem que se preparar para esse multipropósito. Não é só lazer. Pergunte tudo para o seu passageiro. Não é só lazer, não é só família. Às vezes, ele está viajando com a família, mas a mulher está trabalhando, ele está fazendo um curso e as crianças estão homeschooling. Então, é muito diverso hoje. A pandemia deu essa liberdade para a gente. A sétima tendência é a disrupção. O mundo ainda se adapta, né? A gente está vendo o caos aéreo, que está pegando todo mundo por causa da falta de funcionários. A gente está vivendo o problema de falta de funcionários aqui. Eu não sei se vocês acompanham o mercado de viagens corporativas, está um tal de roubar funcionário do outro e fazer uma proposta maior. No segmento de tecnologia, está faltando desenvolvedor. Conversei com um executivo, um empresário que tem uma empresa de tecnologia e tem também em Portugal. Ele falou que desde a pandemia até agora o salário triplicou, ou seja, o salário dos funcionários triplicou, porque está faltando funcionário. Então, vocês têm que aprender a lidar com a disrupção e preparar seu passageiro para ela, porque ela vai continuar. Seja crise econômica, a gente está longe da gente, mas a gente está com uma guerra que está impactando o preço do petróleo, e está impactando o custo das companhias aéreas, e a passagem nunca esteve tão cara. A questão de saúde ainda é uma disrupção. Eu viajei de Avianca para Miami e ainda tinha que usar máscara. Eu estava em San Diego, foi esse exemplo que eu falei, e um passageiro deixou a bagagem que tinha que ser revistada. A bagagem dele tinha que ser revistada, ele pegou e foi embora. E ninguém achou esse passageiro. O que fizeram? Esvaziaram o aeroporto inteiro. Por que isso? Por causa de uma disrupção que começou em 2001, com os atentados. Ou seja, a gente ainda está vivendo aquele reflexo. E quando esvaziaram o aeroporto, e todo mundo perdeu o voo, e a gente ficou lá fora, e a gente viu que as pessoas recebiam informações de forma diferente. Eu, como tinha viajado, era uma permuta com a American Airlines, então eu não passei numa agência. A América emitiu para mim. Então eu recebia de uma forma. O rapaz que estava comigo do Hilton, que tinha comprado numa agência, era o primeiro a receber as notificações, porque a agência tinha o aplicativo
que mandava para ele. E a terceira pessoa, ela tinha comprado direto no site, era a última a receber, porque ela não tinha ainda o cadastro, se eu não me engano, na América, e ela não estava com o aplicativo. Então, ou seja, tinham 3 experiências e por uma disrupção que foi muito grande. A gente ficou horas lá fora do aeroporto, tivemos que dormir em San Diego. Ou seja, isso vai continuar acontecendo. Isso por causa de segurança. Por causa de saúde, tem várias outras, né? Se você fizer um teste e der positivo para Covid, talvez você não queira viajar. E aí cancelou toda a viagem. No cruzeiro que a gente fez, ainda precisava do teste, acho que agora nenhum exige praticamente. Se uma pessoa do grupo, era um grupo de imprensa, se uma pessoa do grupo tivesse positivo, todos teriam que ir embora, porque a gente teve contato. Então, agora tem a questão da varíola de macaco, ou seja, essa questão de saúde vai continuar, e vai continuar essas disrupções, seja de economia, seja tipo a inflação, que é um problema mundial e que está afetando como viajar, isso vai continuar. Então, vocês têm que preparar o passageiro. Tem uma pesquisa, outra pesquisa que eu vi lá nesse evento de San Diego, da DBTA, em que 80% dos passageiros estão preparados para encontrar alguma disrupção. Mas se eles souberem antes, 50% preferia não viajar do que passar por aquilo. Então, o agente de viagem corporativa de lazer ele tem que estar em contato e tem que acompanhar, tem que ter um tracking dessas disrupções. Isso aqui, 70% dos viajantes corporativos esperam disrupção, 50% gostariam de cancelar por conta das disrupções, e 96% é a favor do uso de tecnologia para gerenciar, essa questão que eu falei, que eu recebia de uma forma, o aviso da América, o outro recebia de outra, mas os 3 recebiam, mas em tempos diferentes. Empatia. Por que empatia? Porque está todo mundo saindo de uma crise, né? Então, a nossa tendência hoje, e o serviço está ruim, né? Na maioria dos hotéis, das companhias aéreas, porque tem muita gente nova que não sabe, a tendência é a gente ficar muito chateado e ficar com raiva de não ter sido atendido. O hotel que eu falei em San Diego, não tinha room service, o almoço era de almoço americano de 11 a 1, eu cheguei 1h30, não tinha almoço. Você fica bravo com essas coisas, mas você tem que ter a empatia de que é uma coisa que está voltando. Tem aqui uma para mim, obrigado. Empatia de que é algo que está voltando, que aquele funcionário também não sabe. Tive num dos cruzeiros, teve uma moça que não me identificou a categoria que eu estava e falou que eu não podia consumir ali naquele lugar. E conversando com ela, ela entendeu, ela aprendeu que podia e tudo bem. Eu não precisei ser grosseiro, não precisei ser... Tem que ter essa empatia dos dois lados. Ligou para a companhia aérea, você sabe que vai esperar mais, você sabe que a pessoa do outro lado pode não ter tanta experiência quanto você, e que tomara que o passageiro tenha essa mesma empatia com vocês. É isso que todas passaram pela mesma pandemia. O Miguel Falabella teve no Fórum Panrotas e falou, você está julgando alguém, a pessoa também está te julgando, não acha que não está. Ele contou a história de uma moça que ela foi no médico e ela reconheceu o médico como sendo companheiro de escola dela. Só que ela achou o cara muito acabado. Ela achou, putz, esse cara da minha idade está assim, como é que eu vou falar para ele que eu conhecia ele, né? Aí ela foi lá constrangida e falou assim, poxa, você estudou na escola tal, eu estava lá nessa época, acho que a gente se conhece. Ele perguntou, é mesmo? Onde a senhora dava aula? A senhora dava aula de quê? Ou seja, ele achou que ela era professora dele. Ou seja, ele também estava julgando ela. Então, julga, mas se prepara para ser julgado. É bola trocada aí, né? Saúde e segurança, óbvio, como eu já falei das questões de saúde. Saúde física e mental, a saúde mental está sendo uma coisa muito trabalhada lá fora. Uma coisa que todo mundo está falando, todas as empresas estão se preocupando. Alguns não, óbvio. Alguns é óbvio que não estão, mas a dica é, cuida da saúde física e mental de vocês, dos seus colaboradores e do passageiro durante toda a viagem. O bem-estar é uma prioridade. Você tem um exemplo dos navios que eu coloquei aqui, que o navio sempre teve problema de saúde, para quem conhece, sempre tem um norovírus estourando, eles já têm essa experiência. E eles já estavam preparados para atender isso, né? Para atender, claro, deram um azar aí de serem ícone da pandemia, que aqueles navios parados, isso marcou muito, mas eles já estavam preparados com álcool gel, com pia, antes dos restaurantes. Então não é algo que pegou os navios desprevenidos, é só alguma coisa que intensificou.
O 10º é o que eu gostaria muito que vocês prestassem mais atenção, que é isso que vai mudar tanto a nossa vida, quanto o negócio de vocês, como a sociedade, que é o famoso ESG, que muita gente acha que é mimimi, muita gente acha que é marketing, tem empresa que sim, que usa só como marketing, ou por pressão dos clientes. Mas é algo que a gente precisa atentar, e eu vou dar alguns exemplos por quê. Por que importa, se não pela causa, pelo dinheiro, como eu falei antes? Por que importa o meio ambiente? É meio óbvio, né? A gente está vendo as questões de clima aí já, os desastres causados pelo homem, ou seja, o produto que vocês vendem está em risco, então não tem muito o que falar. E a questão social, que aí, aqui é onde tem mais polêmica, e aí eu vou pegar o gancho da Magda hoje, não sei se vocês viram a abertura dela hoje, que ela falou da questão das mulheres. No Brasil, as mulheres começaram a votar em 1932. Mas para acontecer isso, teve já 100 anos antes de luta para alguém estava lá, a mulher tem que votar, a mulher tem que participar. Como, parafraseando a mágica, quem é essa louca aí falando? Provavelmente falaram isso para ela, como falam para muitas de vocês hoje. Quem é essa louca aí falando que precisa ganhar o mesmo que o homem? Muita gente acha isso. Ou seja, uma luta que não começou agora, que é uma luta de séculos, ainda não tem resultados satisfatórios, pelo menos eu acredito que não tenha, porque a mulher ganha 20% em média menos que os homens nos mesmos cargos, e em tecnologia há uma defasagem até de 70%. Se hoje a gente está precisando falar isso, porque ainda tem essa desigualdade, você imagina em 1932 ou antes, se essas mulheres de 1932 não tivessem lutado pela igualdade de gênero, essa sala aqui só teria homens, provavelmente só teria homens brancos, só teria homens brancos héteros. Então, tem mimimi, tem exagero? Tem marketing de empresa? Tem, mas tem uma luta que é real, que é, como a Magda falou, somos todos iguais. Você vê que a luta das mulheres é longa e ainda não está satisfeita. Em 1964, quando teve a lei, acabou a lei de segregação racial nos Estados Unidos. Ou seja, há pouco mais de 50 anos, não poderiam haver negros nessa sala se fosse nos Estados Unidos. Teria que ter um espaço só para... É uma coisa muito recente. 69 é o começo da luta LGBT. Ou seja, é muito pouco tempo ainda, é muita coisa nova, mas, assim, de novo, repetindo a máquina, somos todos iguais, então não tem porquê. Então, vocês têm que abraçar não só uma ou várias causas, mas trazer para dentro da empresa de vocês. 72% do mercado de consumo brasileiro, segundo o Instituto Locomotiva, vem de mulheres, que são 2 trilhões de reais do Brasil, vem do consumo de mulheres, mais 2 trilhões de reais dos negros, mais 500 bilhões dos LGBT e mais 5 bilhões do PCD. Se você só continuar vendendo para homem, branco, hétero, você está perdendo 72% do mercado de consumo. No Brasil, onde 54% da população é negra, só temos 3,5% de mulheres CEO. Você viu hoje na abertura, tinham 14 cadeiras. Só 4 mulheres, né? Que era a Milu, de Pernambuco, a do Sebrae, a Magda e a Ana Carolina, que é vice-presidente. Ou seja, de 14 só tinham 4. Então, eu estou usando esse exemplo de mulheres, que é o mais palpável para a gente, para falar de negros, dos LGBT, dos PCDs e de outras minorias, que a gente precisa abraçar e estimular. Mais uma frase do Fórum Pan Rhodes, a publicitária Cris Nalmoves, ela fez uma palestra brilhante para a gente e as perguntas que ela deixou foram maravilhosas. A sua opinião hoje vale muito pouco, porque as pesquisas valem muito. Eu acho que... você não tem que achar, as pesquisas vão te dizer. E se a pesquisa está dizendo e você não faz, para que você fez a pesquisa? Então, é isso que... E quem está pronto para vender para quem tem opinião? As pessoas hoje têm opinião, têm que ter opinião, e a opinião é diversa. A gente não pode continuar essa divisão de muro que está o Brasil politicamente, porque a gente tem muitas opiniões em comum. Apesar de votar em pessoas diferentes, a gente tem muita coisa em comum e a gente não pode se fechar para essa diversidade. Ela mesma deu um exemplo, não sei se você lembra, Inês. Ela veste moletom, né? Ela é lésbica, casada com uma mulher, e ela usa moletom. Ela falou, usa essa roupa que eu estou aqui. E viajei de executiva para a França, pagando. Cheguei no... Qual que era o hotel? O Ritz? Cheguei no Ritz de Paris, me hospedei numa suíte, não sei o quê.
Saí para não sei o quê, na volta o cara parou e me... Cadê a sua chave? Ou seja, todo mundo entrou menos ela. Como aconteceu com uma influencer agora, como é o nome dela? Que estava viajando numa companhia aérea, ela sentou na executiva, ela é negra, fez o BBB. Esqueci o nome dela, Camila De Luca. Então ela sentou na executiva, óbvio que ela pagou, e a moça veio e pediu, posso ver o seu assento? Porque acha que não era lugar dela, né? Então, ela fez um desabafo, imagina para a companhia aérea o efeito negativo que foi isso, mas é importante incluir como mercado de consumo, é importante incluir na empresa de vocês, e porque somos diversos como todos, repetindo a frase da Magda, somos todos iguais. Aí eu tenho um videozinho aqui, né? Exatamente para pegar essa questão das mulheres que continuam ganhando menos que os homens. Só dá play? Eu que dou play ou você que dá play? Vamos ver se tem som. Tomara que passe, que é um vídeo fofo. É um fofo. Se não, eu mando o link depois. Não? Poxa, vídeo fofo, mas depois eu passo o link. Que basicamente mostra que a gente não nasce com essa desigualdade. As crianças, os pais pedem para elas fazerem as tarefas. Limpa o carro, limpa a casa. E depois o que elas fazem? Os pais pagam mais para os homens e menos para as meninas. E as meninas ficam indignadas e falam, mas a gente fez o mesmo trabalho. E aí os meninos começam a falar a mesma coisa e falar que querem mudar o mundo, que no futuro eles esperam que todo mundo ganhe igual. Depois eu passo o link do vídeo para vocês e essa mensagem que eu queria deixar e para vocês criarem suas experiências, memórias e momentos especiais nessa Baviespo, aqui em Pernambuco, um estado tão rico, um estado, a gente viu um pouquinho aí na abertura, e isso que vai criar as memórias em vocês, as experiências. Postem tudo, não precisa ser um vídeo super produzido. Você já mostrar como é um destino, como é uma atração, como é um restaurante, como é a comida, o seu passageiro já vai se inspirar. Troquem conhecimento uns com os outros, isso é muito importante, que cada um tenha a sua vivência. Saiam de suas bolhas. E é isso, somos todos turismo. Muito obrigado. E às 18 horas a gente vai estar na sala do lado falando daquela pesquisa que eu falei de valorização dos agentes de viagem. Obrigado, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, temos 5 minutos. A gente fala aí no ao vivo. Obrigado mais uma vez. E vão lá no nosso stand tomar um cafezinho e conversar com a gente.